Ele não era o príncipe encantado que eu havia esperado a vida toda. Definitivamente não era a pessoa certa para mim. Mas quer saber? Eu não queria a pessoa certa. Não queria alguém que chegasse no momento certo, que fizesse sentido. Não, eu queria a pessoa errada. Queria perder a cabeça e o sono, fazer loucuras das quais me arrependeria mais tarde, brigar, gritar para em seguida chorar e rir em seus braços. Queria alguém que gaguejasse por medo de me perder, que me jogasse de um penhasco, me dopasse para me acalmar, preparasse comida intragável e que ainda me parecesse o melhor dos banquetes. Queria alguém que, de tão diferente de mim, me completasse. Oi gente, aqui é a Carol, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal literário e hoje a gente vai falar sobre No Mundo da Luna, da Karina Risse. Antes de começar falando um pouquinho sobre o livro, sobre toda a história, sobre a trama, eu quero pedir para você deixar o seu joinha, não esquecer de comentar, se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber notificações dos vídeos novos, beleza? Então vamos lá. No Mundo da Luna conta a história da Luna. Ela é formada em jornalismo e ela trabalha numa editora jornalística, mas ela não é uma redatora, ela é uma secretária. Ela não conseguiu um cargo para ser jornalista, ela não tem uma coluna e isso frustra muito ela. A gente vê desde o começo do livro, da história, que ela tá muito chateada porque ela é formada em jornalismo e ela quer muito uma oportunidade para escrever e ter a própria coluna dela. E a gente vê que ela trabalha ali na Fatos e Furos, que é a editora que ela trabalha. Ela é apenas uma secretária, ela só conseguiu um cargo para ser secretária ali. E a gente é apresentado ao chefe dela, o Dante, ele é muito nervoso, nossa, ele parece um monstro quando ela começa a explicar um pouquinho sobre ele, como ele tem um temperamento assim muito explosivo, ele xinga pra todo lado, esbraveja pra todo lado, ele é muito bravo, muito irritado, então toda vez que ele chega todo mundo meio que se encolhe na cadeira, fica, Jesus, lá vem o Dante, enfim, né? Você começa o livro, tipo, nossa, que cara, né? Nossa, como ele é bravo. Mas chega a ser engraçado, porque a narração da Karina Risse é muito leve, né? E aí você começa ali a história observando a vontade que a Luna tem de escrever, de ter a própria coluna e de ter o nome dela como um sucesso ali no jornalismo. E a gente começa a se envolver, ela é uma personagem muito legal. E logo de cara a gente vê que também que ela não superou um término de um namoro, foi um término recente. Além dela ter recebido um convite pro casamento do ex dela. Que cara escroto, né? Sinceramente. E aí a gente vê que a Luna tá assim, a vida dela tá simplesmente uma bagunça. Ela não consegue fazer o que ela quer como uma jornalista, uma redatora, ela não tem essa visibilidade. O chefe dela é um temperamental doido, o ex-namorado dela chutou ela e vai casar. E, bom, o que ela pode fazer, né? Além dela ter um carro que só quebra e tadinho. Ou seja, a vida dela tá maravilhosa, né? Até que acontece uma coisa. A pessoa que escrevia a coluna de signos de horóscopos sai, se demite. E o chefe dela esbraveja e toda aquela questão, meu Deus, e agora quem a gente vai colocar no lugar? E até que isso se torna uma oportunidade pra Luna. Mas ela nunca imaginou que ela escreveria sobre horóscopo. Ela nunca quis uma coluna para escrever sobre horóscopo. Aliás, ela nem acredita nessas coisas. Apesar de ela vir de uma família cigana, ela tem descendência cigana, mas ela não acredita nessas coisas. E como é que ela vai escrever sobre horóscopo, sobre signo, sendo que pra ela não faz o mínimo de sentido. Mas ela pega essa oportunidade porque é melhor do que nada, né? Melhor do que continuar sendo ali uma secretária quando ela pode ter uma coluna. Mas ao pegar essa oportunidade, ela precisa achar um jeito de escrever sobre os signos, sobre o horóscopo. E aí o que ela faz? Ela vai até uma lojinha, compra um baralho cigano para poder tirar e conseguir escrever sobre os signos. Ela compra esse baralho de uma mulher bem esquisita que fala que é um baralho mágico mesmo assim, né? Que ela precisa tomar cuidado com isso, precisa tomar cuidado com magia. E ela, tipo, gente, essas coisas não existem. Apesar dela sempre ouvir da avó dela, dos parentes dela que são ciganos e tal, que essas coisas realmente existem, que ela precisa tomar cuidado. Ela até ouve um conselho da avó pra tomar cuidado, porque ela liga pra avó, a avó Cecília, né, pra pedir um conselho e falar sobre o baralho, como é que ela pode tirar, como é que ela pode aprender a fazer isso. E a avó fica simplesmente animada, achando que ela realmente conseguiu abraçar esse lado cigano, desse lado da cultura da família. Mas na verdade não, ela só tá querendo fazer isso pra ganhar um dinheiro a mais e ver se ela consegue
crescer ali, ter uma coluna só pra ela, assinar com o próprio nome, apesar de que no momento, quando ela começa a tirar o baralho e escrever os signos, ela não assina como o próprio nome, ela assina como Cigana Clara. E aí as coisas começam a ficar um pouco esquisitas, porque a coluna dela começa a dar certo, começa a ficar famosa, e a revista Fatos e Furos começa a ficar cada vez mais conhecida por causa do horóscopo e por causa da Cigana Clara. Aí que começa a interação entre a Luna e o Dante. E a gente começa a ver mais um pouquinho sobre ele, sobre como ele é, e esse interesse, porque começa um enemies to lovers, né? Porque eles não se davam bem, eles super brigavam. Os dois têm um temperamento muito forte, a Luna tem um temperamento forte, ele também, então acaba que eles se tornam amigos, mas tem aquela coisinha, sabe? Aquele choque, aquela faísca quando eles discutem, é isso que acontece. E a gente começa a ver essa interação deles, essa faísca de que vai rolar um romance por aí, quando a Luna recebe um convite para sair do fotógrafo que é freelancer do Fatos e Furos, e ela aparece no bar de um hotel pra encontrar ele, só que ela não encontra ele. É um bolo, né? Ela acaba que não deu pra ele ir, e quando ela chega lá, ela encontra o Dante, o chefe dela. Ele tá lá, simplesmente bêbado, por quê? Teve um problema com a ex-mulher, vai ter que se separar, só que ela não quer devolver o cachorro dele, então tá tudo uma bagunça. E aí, quando eles se encontram ali, ele já tá bêbado, a Luna senta também, já tá irritada, porque queria ter um encontro com o cara, e o cara deu um bolo nela, e aí os dois começam a beber. E começando a beber e a ficar bêbado, o negócio começa a ficar meio louco e engraçado ali. E a gente vê pela escrita da Karina Ricci que é muito legal, é muito leve, é muito engraçado. Então você super se diverte. Eles têm a personalidade forte deles dois, bem temperamental, apesar de ser diferente, mas ainda assim dá super certo nessa amizade que de repente apareceu por causa da bebida e dos problemas. E aí os dois vão pro apartamento da Luna e ficam, né? Aí a treta começa a acontecer. Porque daí em diante, quando eles acordam e entendem o que aconteceu, fica, meu Deus, você é meu chefe, meu Deus, você trabalha na minha empresa, senhora, eu sou seu chefe, socorro. E fica toda essa negação no começo, mas depois a gente percebe que eles não conseguem ficar longe um do outro, não conseguem. E muito legal porque eles vão criando uma amizade nesse meio termo, uma amizade com interesse, é óbvio, né? Porque o Dante acaba super se apaixonando por ela, só que eles dois não querem reconhecer até, tipo, eu nego até morrer, é exatamente eles dois. Mas essa amizade, esse interesse, esse relacionamento vai crescendo e vai se tornando uma coisa muito linda, muito legal, e você fica simplesmente apaixonado. Você vê um outro lado do chefe dela que ninguém nunca viu, nunca percebeu. E é muito legal mesmo. Outra coisa que é super legal nessa história é esse envolvimento com a cultura cigana. A gente vê um pouquinho, eu acho que a Karina Ricci podia até ter explorado um pouco mais com a avó Cecília e tal, mas dá pra perceber que o intuito do livro não é só isso, é focar no romance, é focar na evolução dos personagens e nessa questão da magia e das suas escolhas, né? Quando começa a fazer sucesso essa questão dos signos, do horóscopo, da coluna da Cigana Clara, a gente percebe que todo mundo ficou ali focadíssimo no eu vou seguir o que o meu signo tá dizendo, eu vou seguir a previsão do dia, e aí a Luna começa a ficar meio incomodada com isso, falando, gente, isso não existe, só que começa a parecer que realmente está acontecendo aquilo que ela tá prevendo, e é muito louco, assim, é muito legal toda a trama da história. É muito legal o desenvolvimento dos personagens, os personagens secundários, o irmão da Luna, a avó, a amiga. A escrita é muito envolvente, a história é muito emocionante, faz você sentir parte da história, faz você se apaixonar pelos personagens, pelo que tá acontecendo com eles e torcer e se envolver. Então é uma história que você começa a ler e não quer parar, sabe? Você engole esse livro de um jeito super rápido e fica, ai, que delícia, que legal esse relacionamento, porque assim, apesar do foco ser o relacionamento da Luna e o Dante, apesar disso, não foca somente no romance. A história dos personagens secundários também te envolve, também te deixa conectado aos personagens e às histórias, a trama, o que tá acontecendo, as problemáticas deles. Então você se envolve com todos ali, não fica só focado no romance, apesar de ser o mais legal, apesar de ser o foco da história, mas ainda assim a história é totalmente preenchida pelos coadjuvantes, pelas histórias ao redor, e
cada trama, cada mistério. Então não é só um plot, né? Tipo, a aluna quer ser redatora, ela quer ter a coluna dela. Não. Tem a história do ex, tem essa história do baralho da Cigana Clara, tem a história da Luna e do Dante, tem a história da amiga, tem a história do irmão, e vai se juntando e se alinhando. Então foi uma história genial da Karina Ricci. Esse é o terceiro ou quarto livro que eu leio dela. Esse é o terceiro livro que eu leio dela. Eu li Perdida e Encontrada e depois No Mundo da Luna. E assim, continua naquele mesmo patamar, aquele mesmo nível, sabe? De escrita maravilhosa, personagens legais e envolventes, uma trama misteriosa que deixa você com aquela vontade de ler cada vez mais. E o fato de ser literatura nacional e ela abordar questões muito brasileiras, o jeito com que a escrita conversa com você, né, a história conversa com você, é muito nacional. Então é gostoso de ler, porque acontecem coisas que a gente realmente sente que acontecem na nossa vida, ou que a gente já viu por aí na TV, na nossa família. Então é muito gostoso. A Karina Ricci, ela é uma autora maravilhosa, uma autora nacional que, sim, ela é show no romance e show no humor, né? Além do romance, ela põe muito humor nas histórias dela, então fica mais gostoso e mais leve ainda de se ler. Como eu disse anteriormente, a Karina Ricci, ela é brasileira, ela é uma autora nacional. Esse livro e os outros livros dela foram lançados pela editora Verus, e ela é uma autora muito, muito boa. Como eu disse, ela usa humor, ela usa romance, mas o foco dela principal é o romance, pelo que a gente pode ver em Perdida, No Mundo da Luna, em Procura Seu Marido, Quando a Noite Cai. Dá pra gente perceber que o estilo dela e o jeito que ela gosta de escrever, ela tem uma inspiração, um pezinho ali na Jane Austen, né? Com a questão dos romances, a gente pode ver mais ainda isso em Perdida, que é um romance mais de época. Ela une o romance, une o humor e une personagens muito gostosos e arrebatadores, além dos romances dela serem muito bons. Eu acompanhei apenas dois, né? Como eu disse, foi Perdida e agora No Mundo da Luna. E a Luna e o Dante são completamente diferentes da Sofia e do Ian, mas ainda assim tem um romance muito, muito gostoso que faz você ficar assim, ai, que maravilha, sabe? Que casal lindo e maravilhoso. Então, antes da gente finalizar, não posso deixar de dar a minha opinião final sobre esse livro e as estrelinhas, quantas estrelinhas esse livro merece. E No Mundo da Luna merece 5 estrelinhas. Por quê? É um romance, é uma comédia romântica, na verdade, né? Os personagens são muito gostosos de acompanhar, eles são muito, muito profundos, dá pra gente perceber que eles são muito profundos, as histórias, as emoções e tudo que eles passam são muito profundos, apesar de ser um livro super leve, super gostoso de se ler, não tem todo aquele drama que te deixa, meu Deus, assim, carregado. Não, ele é super leve, super gostoso de ler. E, aliás, é um livro que eu acho que é super indicado pra quem quer ler algo leve e sair daquela ressaca literária, sabe? É um livro que super te tira dessa ressaca e te bota pra ler novamente e loucamente. Então, por que 5 estrelinhas? Porque a escrita é magnífica, o romance entre os personagens principais é muito, muito apaixonante. E tem toda essa história, essa questão, essa magia, né, envolvida. Então é um livro que me deixou muito feliz de ler. Foi um livro que eu falei, nossa, valeu super a pena. Quando eu terminei de ler, eu fiquei, nossa, valeu super, super a pena. Então, 5 estrelinhas. E eu deixo indicado pra você. Você pode comprar ele pela Amazon e o link vai estar aqui embaixo na descrição. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês um dia dê uma chance pra ler No Mundo da Luna, porque vale super, super a pena. E se você leu, ou se você vai ler, vem conversar comigo lá no Instagram, é @carolineoliveira.f, vai estar aqui. E também eu não posso esquecer de falar pra você que eu também sou uma autora independente e os meus livros estão na Amazon. Chamas de Esperança, Sentidos e Buquê de Sorte. Eu vou deixar os links aqui embaixo também na descrição. Então fala pra mim aqui o que você achou dessa resenha, o que você achou de No Mundo da Luna, se você já leu ou se você vai ler ainda. E vem conversar comigo no Instagram, tanto sobre os meus livros, quanto os livros que a gente tá lendo por aí. E se você quiser saber o que eu tô lendo, tem também o meu link aqui no Scooby. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau!